Bom, a gente está aqui resolvendo agora exercícios que falam do calor sensível, né? Da equação fundamental da calorimetria para o calor sensível. Exemplos bem simples para a gente poder se familiarizar com o vocabulário e enfim, usar a expressão, né? Então vamos lá, ele fala assim, ó, um bloco metálico de 800 gramas a 20 graus Celsius deve receber quantas calorias de calor para que sua temperatura atinja 140 graus Celsius? Sabe-se que o calor específico do metal é 0,3 calorias por grama e grau Celsius. Então, quais são os dados do problema? Esses 800 gramas aqui é a massa, né, que é 800 gramas. 20 graus Celsius é a temperatura inicial, porque eu quero que ela chegue a quanto? A 140 graus Celsius. 140 é a temperatura final dela. O calor específico é 0,3 aqui, ó, que é esse C aqui, ó, 0,3 calorias por grama de grau Celsius. Então, vamos ver quanto de calor vai ser necessário para que isso aconteça. Claro que estamos falando aqui do calor sensível. Então, a expressão do calor sensível é essa aqui, ó, a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, a massa tem que 800, ó, a massa é 800, massa 800, o calor específico 0,3, tá aqui, ó, calor específico 0,3. A variação da temperatura é o que? É a temperatura final menos a inicial. A final é 140, a inicial é 20. Então vai ficar 140 menos 20, que vai dar 120 aqui, ó. Aí 800 vezes 0,3 vai dar 240. Então multipliquei 800 por 0,3, 240, subtraí esses dois, deu 120. Agora multiplico os dois, ó, 240 vezes 120, dá 28.800 calorias. Isso aqui é a quantidade de calor necessária para que esse bloco, que tem massa de 800 gramas, está a 20 graus Celsius, chegue a 140 graus Celsius. Ok? Então, a questão é bastante simples, você tem que simplesmente aplicar a fórmula, que não tem segredo nenhum. Outro bloco aqui, ó, na questão 2, um bloco metálico de 600 gramas a 20 graus Celsius, né? Esse bloco está a 20 graus Celsius. Aí calcule a temperatura atingida pelo bloco após ele receber 9.600 calorias de calor, sabendo que o calor específico do metal é 0,2 calorias por grama de grau Celsius. Então temos aqui os dados do problema. Ele diz que a massa, né, é de 600 gramas, a temperatura inicial aqui é de 20 graus Celsius, eu tenho que calcular a temperatura atingida, então é a temperatura final, que eu não sei quanto vale, depois que ele recebe 9.600 calorias de calor. Isso aqui é a quantidade de calor que ele vai receber. O calor específico, 0,2. Então, bora lá. Olha aqui, ó. Escreve aqui a fórmula, ok? Q igual a mc delta θ. A quantidade de calor, 9.600. Ó, o calor que ele ganha. A massa, você tem também. A massa é 600 gramas, ó. O calor específico, 0,2, que é esse aqui. A variação da temperatura é o quê? É a temperatura final, que eu não sei quanto vale, menos a inicial. A inicial eu tenho 20, ó. É 20 aqui. Então, assim, você multiplica 600 por 0,2, dá 120. Copia o parênteses. O 120 vem para cá dividindo, fica 9.600 dividido por 120, vai dar 80. Esse 20 negativo vem para cá, fica positivo. Então, fica 80 mais 20, 100. A temperatura final que o bloco atinja 100 graus Celsius. Bastante tranquilo também, né? Vamos ver outro aqui que ele fala o seguinte, ó. Uma fonte térmica fornece 16.000 calorias por minuto para 1.600 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama e grau Celsius e que o experimento é realizado ao nível do mar, calcule o tempo necessário para que a água atinja o ponto de ebulição. Bom, se o experimento é realizado ao nível do mar, então ali ao nível do mar, a água sempre vai ferver, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Então está escrito aqui, tá? Você é que tem que saber que a água chega a 100, porque é no ponto de ebulição e está ao nível do mar. Então você vem aqui e escreve os dados do problema. Primeiro, você tem que a massa é de 1.600 gramas, está aqui. A temperatura inicial dela é 20. 20 aqui, ó. Esse 20 aqui é a temperatura inicial. Vai chegar no ponto de ebulição, então vai chegar a 100. Então a temperatura final vai ser 100. O calor específico da água aqui é 1.
Aí você tem que a fonte fornece 16.000 calorias por minuto, isso quer dizer que em 1 minuto fornece 16.000, em 2 vai fornecer 32.000 e assim por diante. Bom, vamos lá então ver quanto de calor que a água precisa para poder sair dos 20 graus Celsius e chegar nos 100 graus Celsius. Ela precisa de, olha só, vamos ver, a expressão é essa aqui, a massa é 1.600, ó, a massa é 1.600, está lá, o calor específico é 0,1, desculpa, é 1, né? Calor específico é igual a 1, uma caloria por grama de grau Celsius, que é esse aqui, ó. A variação da temperatura vai ser o quê? A temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 20. Então, 100 menos 20 vai dar 80. Esses 1.600 vezes 1.600, aí 1.600 vezes 80, 128.000 calorias. Esse é o calor que a água precisa para ir dos 20 graus até os 100 graus Celsius. Mas aí, essa água esquenta por quê? Porque está recebendo o calor de uma fonte, né? De uma fonte térmica. A fonte térmica fornece 16.000 calorias por minuto. Então, o que você faz? Você pega o calor total que você precisa e divide por 16.000 aqui, ó. Porque aí você vai descobrir o tempo, né? Porque se em 1 minuto fornece 16.000, em 2 fornece 32, quanto tempo vai precisar para fornecer 128.000? Então, você pega 128.000 e divide por 16.000. O resultado vai ser 8 minutos. Então, em 8 minutos, a água atinge o ponto de ebulição nessa condição que está colocada aqui no problema. Bastante tranquilo também. Bora lá. Essa questão aqui fala o seguinte, ó. O gráfico abaixo mostra como varia a temperatura em função da quantidade de calor recebida por 800 gramas de um bloco metálico, né? Calcule o calor específico do material de que é feito o bloco. Então, você tem que calcular agora o calor específico. Então, se você olhar aqui para o gráfico, vai ver o seguinte, ó, no eixo vertical você vai ter as temperaturas em graus Celsius. E no eixo horizontal você tem a quantidade de calor. Então, sem fornecer calor nenhum aqui, ó, né, inicialmente eu tenho aqui, o bloco está a 30 graus Celsius. À medida que ele vai ganhando calor aqui, ó, a temperatura vai subindo. Depois que ele ganha 14.400 calorias de calor, a temperatura atinge os 150 graus Celsius. Então a gente tem que fazer o quê? Escrever aqui a expressão, quantidade de calor, MC delta θ, a quantidade de calor que ele ganhou foi quanto? 14.400, está aqui. A massa dele é 800 gramas, está aqui, ó, a massa é 800. O calor específico, você não sabe, a temperatura variou quanto? Ela foi de 150 superior, menos 30 aqui, ó, inferior. Vai ficar 150 menos 30, que dá 120. Aí você faz o quê? 800 vezes 120 vai dar 96.000. Aí você copia o C no canto aqui, ó. Olha, os fatores não alteram o produto, eu posso deixar o C no cantinho aqui. Aí esse 96.000 vem dividindo aqui, ó. Vai ficar 14.400 dividido por 96.000. O resultado disso aqui é 0,15. 0,15 calorias por grama e grau Celsius. Isso quer dizer que esse metal precisa de 0,15 calorias para que 1 grama dele tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Esse é o calor específico do metal que ele pergunta aqui. Ok? Bastante tranquilo essas 4 questões aqui. A gente está se familiarizando com o vocabulário, né? E está usando a expressão, usando a fórmula. Essa é a ideia. Questões mais sofisticadas a gente deixa para a próxima aula, que vamos aí tratar de questões de vestibular, ok?